MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, mais perto de você. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa nesta semana, no dia 13 de julho, 27 anos. Para marcar a ocasião, o MP no Rádio fala sobre um tema muito importante relacionado ao ECA e que tem impacto direto na vida de toda a população: a educação. Conforme o Estatuto, toda criança e adolescente tem direito à educação, que é um dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, e que deve ser garantido como prioridade. Ou seja, a educação deve, ou pelo menos deveria, vir em primeiro lugar, ao lado de outras questões importantes, como saúde, segurança, acesso ao lazer, entre outras. Para falar sobre o tema, nós recebemos a promotora de justiça Hermínia Dorigan de Matos Diniz, que integra o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, da Criança e do Adolescente e da Educação do Ministério Público do Paraná. Doutora Hermínia, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, prevê em relação à educação de crianças e adolescentes? Na esteira da própria descrição da Constituição Federal, que é de 88, um pouquinho antes do Estatuto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele, de certa forma, ele repete aquilo que a Constituição de 88 já garante com relação ao direito à educação das crianças e dos adolescentes. Por exemplo, o direito de frequência em escolas e estabelecimentos públicos, ou seja, de forma gratuita. O direito ao acesso a uma escola próxima à residência da família, né? E esse direito, como a maioria dos direitos, ele, de certa forma, sempre implica em uma obrigação. Ou seja, o direito, ou os direitos garantidos pela nossa Constituição, eles têm dois lados, duas faces. A partir do momento em que eu tenho um direito, eu tenho do outro lado uma contrapartida que é uma obrigação também. Como cidadão, a natureza de ser cidadão implica justamente isso. A partir do momento que eu tenho um direito, obviamente eu tenho uma outra carga de obrigações. Então, a Constituição, o Estatuto, asseguram à criança e ao adolescente o direito à educação, mas também atribuem à família, por exemplo, a obrigação de matricular as crianças ou os seus dependentes nos estabelecimentos de ensino. Obrigação de matrícula e frequência, por exemplo. Então, esse direito ele é garantido como uma forma de proporcionar à criança e ao adolescente o desenvolvimento pleno das suas capacidades, das suas habilidades, ou seja, o preparo para o exercício da cidadania. Isso que é a plenitude do desenvolvimento de uma pessoa. Não é apenas a alfabetização, o letramento, o desenvolvimento das habilidades matemáticas, mas um desenvolvimento pleno como pessoa, como uma pessoa inserida no ambiente social, aprender a respeitar o outro, a tolerar, a conviver socialmente, a respeitar o direito dos outros, enfim, se desenvolver plenamente e também, por consequência, o preparo para o exercício do trabalho. E nesse sentido, quando a gente fala em educação, muita gente pensa só na responsabilidade do poder público de fornecer as escolas. Eu queria que a senhora falasse mais dessa responsabilidade da garantia das vagas, mas também da responsabilidade das famílias no processo educacional dos filhos, já que a senhora falou que o direito traz também um dever ligado a ele. Perfeitamente. O Estatuto, ele garante, sim, vários direitos, como, por exemplo, essa igualdade de condição de acesso, permanência, ou seja, o Estatuto garante que todos tenham um acesso igualitário, que a escola seja próxima da residência, que as escolas tenham um nível de qualidade igual para todas as crianças, que os professores sejam basicamente igualmente qualificados para lecionar para todas as crianças, independente se elas morem ou residam no centro ou na periferia, que a criança tenha uma escola próxima, ou seja, que ela não tenha que se locomover durante 1h30 de ônibus até chegar na sua escola, para que ela não se canse ou não tenha que sair muito cedo de casa.
Tudo isso são direitos de igualdade para a criança, para que ela tenha uma oportunidade igual à das outras. Por exemplo, ela tem o direito de ser respeitada pelos educadores, mas a sua família também tem que prepará-la para que ela respeite os seus educadores, né? É importante dizer que o Estatuto garante direitos, mas que na mesma medida, nós temos que fazer essa leitura do Estatuto, que ele também atribui obrigações na mesma medida. Então, essa ideia de que o Estatuto, ele veio só para trazer direitos para as crianças e que, de certa forma, ele violentou, por exemplo, o direito dos professores em sala de aula, é uma leitura muito equivocada, né? Muito contrária ao próprio espírito do Estatuto. Então, todas as crianças também têm responsabilidades perante o seu professor, a obrigação de respeito ao seu professor, ao seu mestre em sala de aula. Então, nesse sentido, o Estatuto, ao trazer direitos para a criança e para a família, como, por exemplo, o direito de participar do processo pedagógico, quando o Estatuto diz isso, o direito de contestar os processos avaliativos que a escola faz com o aluno em sala de aula, na verdade, o Estatuto está dando à família um dever de participação, ou seja, de coparticipação. Significa que a família, ela tem que estar acompanhando o seu filho no dia a dia da escola, né? A família vai ter o direito de acompanhar o processo pedagógico, discutir as metodologias pedagógicas que a escola vai aplicar. Isso significa que é um dever dos pais, da família, de estarem na escola discutindo no começo do ano, no meio do ano, no final do ano, todos esses processos e metodologias que serão desenvolvidos com os seus filhos naquela escola. O pai e a mãe que não participa está sendo desidioso, está sendo omisso com relação à educação do seu filho. E o que pode acontecer com uma família que negligencia o direito à educação de uma criança ou de adolescente? Ou seja, que não manda o filho para a escola, não acompanha o processo escolar. O que pode acontecer com essa família? A lei prevê diversas formas de penalização desses pais ou responsáveis. Pode ser um guardião, pode ser um tutor, pode ser o próprio pai ou a mãe. O objetivo da lei, sempre, o objetivo final da lei é que a criança efetivamente frequente a escola. Não é punir os pais. A punição é em último caso. Mas essa punição, ela vai desde uma previsão de uma mera infração administrativa, em que os pais aos pais serão aplicadas pena de multa, por exemplo, por uma infração, por não acompanhar o processo pedagógico, por permitir simplesmente que o aluno falte às aulas indevidamente. Então, são fatos do dia a dia, não acompanhar esse desenvolvimento escolar do filho. Até fatos mais graves, como simplesmente não matricular o filho e permitir que ele não frequente por dias seguidos o estabelecimento de ensino e que isso tenha como consequência a sua reprovação por falta, por ausência ou por incapacidade de auferir as notas mínimas necessárias para que ele conclua o ano. Isso aí é tipificado como crime, né? Esse crime tem uma pena de 15 dias até 1 mês de detenção, é uma pena pequena, mas é um crime, a pessoa perde a primariedade penal, né? E pode ser convertida em multa, mas é importante dizer, o pai ou a mãe, nessa circunstância, perde a primariedade penal. Quando um pai ou uma mãe perde uma primariedade penal, isso pode decorrer circunstâncias mais graves ainda na esfera civil, que pode desencadear lá na esfera civil, inclusive a perda do pátrio poder. O pai ou a mãe pode perder a guarda dessa criança, o poder de tutela sobre esse filho, e essa criança ser destituída do pátrio poder. São circunstâncias mais graves que certamente estarão respaldadas por outras condutas mais graves, que isso normalmente não acontece isoladamente. Quando um pai ou uma mãe negligencia a educação do filho, é porque ele também está negligenciando outros cuidados que estão ao lado disso. Então, essas são as penalidades mais comuns. É o artigo 246 do Código Penal,
que é o crime, são as medidas específicas de proteção do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a medida infracional de infração administrativa que nós chamamos também do artigo 249 do Estatuto, enfim, tem uma série de previsões, né? E para o gestor público também, que não oferta a vaga que a criança precisa, também tem penalidades administrativas, tem a própria improbidade administrativa com a possibilidade de perda do cargo eletivo, enfim, tem penalidade para todo mundo, mas o que a lei busca, o que o Ministério Público busca é a finalidade adequada, que é a colocação da criança dentro da sala de aula. Já que a senhora falou aí sobre o gestor público, o que é que a população pode fazer para ajudar a melhorar a educação na sua cidade? Tem como participar, por exemplo, junto às prefeituras que são responsáveis pelo ensino básico e no que é que o Ministério Público pode ajudar? Veja só, com relação a isso, existem inúmeras possibilidades da população participar, mas é preciso que a população do Brasil como um todo aprenda a participar e se disponibilize a participar, né? Existe ainda um conceito muito arraigado no Brasil de que as coisas vão ser levadas ao Ministério Público, que o Ministério Público vai fazer tudo, né? Sem se esgotar aquela via social, aquela melhor via que existe, que é da população reivindicar as coisas e fazer valer por suas próprias mãos. A primeira questão é o direito ao voto, né? Nós temos algumas cidades no Paraná, por exemplo, que nós temos observado que os gestores públicos que não implementam vagas para a educação infantil, eles não estão sendo reeleitos. Né? E isso é fato aqui no Paraná. Nós temos uma cidade que nós já estamos observando isso, que sucessivamente os gestores não estão sendo reeleitos. Acredito que isso seja um indicativo, pelo menos tímido, mas tem sido. A outra questão por exemplo, os pais podem fazer um portal de transparência da sua escola. Podem criar. Hoje nós temos uma facilidade imensa com os meios virtuais, e se o município não criou ainda os portais de transparências para cada escola, os pais podem, através da participação na escola, o que ainda não existe de forma satisfatória, os pais participarem da vida de uma escola, os pais podem, através de uma gestão democrática, os pais podem criar o portal da transparência da sua escola e buscar as informações. O quanto a escola está recebendo de verbas públicas? A escola recebe inúmeras verbas públicas diretamente da escola. São aqueles programas do dinheiro direto na escola, o PDDE, por exemplo, outras formas de dinheiro que vem diretamente para a escola e que a escola aplica. E os pais podem ajudar a direção escolar a decidir onde e como vão ser aplicados esses dinheiros. Isso falando em orçamento. Com relação à falta de vagas, por exemplo, os pais podem criar uma lista de espera naquela escola, né? Então, podem criar uma lista de espera e colocar na internet essa lista de espera. Nós podemos, sociedade, construir a lista de espera. Hoje, quem detém uma lista de espera é o Ministério Público, que detém essa lista de espera a partir dos pais que nos procuram, e o município que detém a verdadeira lista de espera. E essa lista de espera, muitas vezes, não é divulgada. Então, os pais podem construir essa lista de espera, né? Os pais podem fazer movimento. Nós vemos o movimento dos professores, por exemplo, por seus salários, né? E nós temos as paradas, as interrupções das sessões nas câmaras dos vereadores, mas nós não temos esse movimento reivindicando a criação de vagas na educação infantil, por exemplo. Nós não temos professores reivindicando a criação de vagas na educação infantil. Eles vão lá e reivindicam o seu direito aos salários e a sua carreira. Os pais não podem se aliar a isso? Podem. Então, existe diversas formas da comunidade participar. Muito obrigado, doutora Hermínia. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.